Estamos de volta com o programa Falando sobre Sexo. Você pode participar aqui do programa, mandando suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários, também suas críticas, viu? A gente está aberto para ouvir também essas coisas. Então, escreva lá para falandosobresexo@tvgazeta.com.br, ou você pode acessar o nosso site, você tem lá as enquetes que você pode participar, você pode também deixar seus comentários, você pode assistir os programas anteriores que você não conseguiu, né, ver, você não conseguiu assistir. Então, acesse lá www.tvgazeta.com.br/falando sobre sexo. E temos aqui agora um outro e-mail que é da Elis, que escreve de Sinop, Mato Grosso. E ela diz assim: doutora Carla, sou casada e feliz, inclusive no sexo, mas sinto muita atração por outros homens. Inevitavelmente chego às vias de fato, uma vez e pronto. Não gosto de repetir com a mesma pessoa. Tenho algum distúrbio? Olha, Elis, veja, se isso aqui, né, se isso que você me escreveu é algo que está assim, não está mais sob o seu controle, quer dizer, alguma coisa que realmente é muito impulsiva, né, e você não consegue lidar com os limites, porque você está aqui dizendo que você é casada, que você é feliz. Então, o casamento, de uma certa maneira, provoca uma limitação, né, de se procurar outras pessoas, tá? Então, claro, né, se o casamento é aberto, isso não existe, mas não acredito que seja o seu caso. Então, veja, você não está conseguindo respeitar o limite da relação, você não está conseguindo controlar seus impulsos. Então, aí sim, a gente talvez possa pensar aí numa compulsividade para o sexo. Então, eu sugiro que você possa buscar aí ajuda psicológica, de um psicólogo especializado na área aí na sua cidade, para poder te ajudar, porque se teu marido descobrir, era uma vez um casamento, tá certo? Vamos agora às rapidinhas da semana, vamos lá. Um estudo realizado pela Universidade de Stanford entrevistou 899 pessoas, sendo que 355 pessoas eram do sexo masculino e 544 do sexo feminino. E o objetivo era revelar quantas pessoas se engajavam em comportamentos relacionados à infidelidade e também identificar esses motivos. E aí a pesquisa constatou que os homens sempre se engajavam em infidelidade por causa do efeito assim da novidade. Ah, eu sou infiel porque eu gosto da novidade. Que é aí a vontade então de poder disseminar os seus genes aos descendentes, né? Já as mulheres, elas eram atraídas pelo efeito de retaliação. O que quer dizer isso? Então, quando elas identificavam uma possível traição do parceiro, elas então aí sim partiam para um comportamento de infidelidade. Isso foi o que revelou essa pesquisa. Agora, um outro estudo, né, mostrou assim que os brasileiros possuem a fama de serem muito ciumentos. Essa pesquisa foi realizada na Universidade de Sunderland, na Inglaterra, e revelou que os brasileiros são os mais ciumentos entre as 10 nacionalidades pesquisadas. Os americanos ocupam a segunda posição no ranking, tá ok? Vamos novamente às ruas, ver o que as pessoas falam sobre este tema? Vamos lá. Ser muito ciumento indica que a pessoa é infiel? Então, não necessariamente. É o que a gente escuta por aí, né? Ah, você é muito ciumento? É porque você já traiu ou você já fez alguma coisa errada e você sabe como é, então você não vai querer isso pra você, por isso que então você passa a ser ciumento. E não necessariamente. Porque na questão do ciúme está envolvido uma baixa autoestima. Normalmente as pessoas que são muito ciumentas são pessoas que têm muito medo de perder a pessoa amada, o objeto amado. São pessoas que não confiam muito na própria capacidade. Acham que o outro pode ser sempre melhor do que ele ou que ela. Então aí muitas vezes começa um inferno, né? Porque as cenas de ciúmes passam a acontecer constantemente, tá? Vamos então saber um pouquinho a respeito daquelas pessoas que têm um ciúme um pouco mais doentio, né? Então, por que será que elas apresentam um ciúme muito exacerbado, né?
Dessa forma aí, os sentimentos que são despertados por este ciúme acabam sendo perturbadores para a pessoa. E são até desproporcionais, porque a pessoa ela acaba vendo uma coisa muitas vezes onde não tem. A pessoa ela passa até por ridículo, dependendo aí do grau de ciúme que ela possa ter. E esses sentimentos envolveriam, por exemplo, um medo desproporcional de perder o outro, como eu falei anteriormente, para um rival ou uma rival. E essa desconfiança excessiva e muitas vezes infundada gera, dessa forma, um significativo prejuízo no relacionamento interpessoal. Então, olha só, né, a proporção em que a situação ela pode tomar. E essas pessoas, elas apresentam uma crença muito superestimada, assim, de infidelidade. Sendo que o mais importante nessa história toda é o medo da perda da pessoa amada ou então do espaço afetivo que essa pessoa ocupa na vida dela. E a base desse ciúme patológico estaria, em seu aspecto, na irracionalidade, onde a pessoa ela não consegue nem parar para pensar o que está acontecendo. E no ciúme patológico, várias são as coisas que são vivenciadas. Por exemplo, são sentimentos de ansiedade, de depressão, de raiva, vergonha, também de insegurança, de humilhação, perplexidade, culpa, um aumento, muitas vezes, até do desejo sexual, né? E até também do desejo de vingança, tá? Então, há uma clara correlação entre a autoestima baixa, né, e a sensação de insegurança para que depois, finalmente, se estabeleça o ciúme. Então, esse é o caminho do ciúme, sendo aí o início de tudo, né, que é, no caso, a autoestima, tá? E vamos novamente ao telefone. Quem é que está na linha? Boa noite. Boa noite, com quem estou falando? Boa noite, doutora Carla, o Danilo. Oi, Danilo, tudo bem? Tudo ótimo, sou aqui de São Paulo, da Zona Norte, São Paulo, Zona Norte. Muito obrigada pela sua participação, viu, Danilo? Imagina, o prazer é todo meu. Queria dizer que sou muito seu fã, assisto todas as sextas-feiras o seu programa, adoro. Que bom, muito obrigada, viu, Danilo? De nada. Continua assistindo sempre, tá? Com certeza. Então vamos lá, qual que é a tua dúvida? Então, doutora Carla, que é o seguinte, eu sou homossexual assumido, né? E, na verdade, a minha dúvida é se tem algum problema fazer relação anal. Bom, já pensou se eu dissesse pra você, Danilo, que se você tivesse algum problema ter relação anal, você estava perdido? Não é verdade? Homossexual, né? Homossexual transa assim, não tem muito jeito. Mas olha lá, se você tomar as devidas precauções, não vai ter problema nenhum, Danilo. Você vai ter que usar preservativo sempre, né? Porque a mucosa anal é bem sensível, ela é sensível a capturar, aí vamos dizer, qualquer tipo de vírus e bactérias, então tenta sempre com o preservativo aí. Não pode lavar lá dentro antes da relação anal, nem pensar, porque isso daí arranha a mucosa do ânus, então pode te prejudicar. Se vai ter relação anal, paciência, vai ter que se deparar mesmo com o cocô caso ele venha depois. Não tem jeito, tá? Isso aí tem que ser levado numa boa pelo casal, tá certo? E também o que acontece, você precisa lubrificar bastante a região anal, porque o ânus não tem lubrificação própria, então tem que lambuzar bastante lá para poder ter uma relação tranquila, uma penetração legal. Mas não pode ser nem saliva, porque você leva a bactéria para lá, não pode ser vaselina, porque vaselina corrói a mucosa anal, tem que ser gel à base de água, que tá cheio aí, que se vende nas farmácias por aí, tá bom? Então é isso, e procurar não ter sexo anal todo dia, porque eu não sei se as suas preguinhas lá do ânus são frágeis ou não. Se elas forem muito frágeis, aí se rompe e você não consegue segurar o cocô, tá bom? Então procura dar um tempinho entre uma relação e outra, tá bem, Danilo? Espero que corra tudo bem na sua relação aí. Vamos agora às dicas culturais da semana. Vamos lá. As dicas culturais desta semana, né? Claro, eu vou apresentar aqui um livro a vocês que vai falar sobre o ciúme, né? Então o livro se chama Mais Amor, Menos Ciúmes, né? 450 reflexões para amar mais e melhor.
E aqui, né, o autor deste livro, que é o Ubiratã Rosa, ele traz realmente uma série de reflexões muito interessantes. Então ele vai dizer, o ciúme é tal coisa, o amor é tal coisa, né? Então esse livro vai apresentar essas reflexões aí para quem quer amar, para amar melhor e vencer então esse ciúme. São frases, são provérbios e citações sobre como fazer o amor então alcançar todo o seu esplendor. Tá certo? Então, olha lá. Mais amor, menos ciúme. O autor, Ubiratã Rosa, e a editora é Ideia e Ação. Tá bom? E eu também vou indicar aí para vocês uma peça de teatro bem bacana que eu encontrei aí para poder, né, mostrar para vocês. E se chama Marido Machão Só da Confusão. É uma comédia de Pascoal Lourenço e também de Pedro Tudeschi, que conta a história de uma esposa enlouquecida pelo ciúme possessivo do marido, e aí ela acaba conhecendo um homem que a convence a tramar uma vingança aí para o esposo. Então essa peça ela fica em cartaz até o dia 28 de julho no Teatro Silvio Romero, aqui em São Paulo, que é no bairro do Tatuapé, tá bom? Bem, como eu falei para vocês, todo o programa a gente lança uma pergunta que você vai poder entrar lá no site, né, do nosso programa e responder essa pergunta, fazendo o seu depoimento e tudo mais. Nós chamamos isso de Jogo da Verdade. Então a pergunta hoje do Jogo da Verdade é a seguinte: pedir a um ciumento, né, ou uma ciumenta que tenha confiança no seu par é o mesmo que pedir ao diabo que tenha fé em Deus? Então, olha lá, acesse o nosso site, que é o www.tvgazeta.com.br/falando sobre sexo, e você então vai poder responder a esta pergunta do Jogo da Verdade e também as outras perguntas dos outros Jogos da Verdade que a gente apresentou nos programas anteriores, tá bom? Eu então agradeço imensamente a sua participação, a sua audiência, e na próxima semana estarei aqui novamente para conversar um pouquinho mais sobre sexo, sexualidade. E eu espero por você. Até semana que vem e um ótimo final de semana.